Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana vamos apresentar algumas novidades que chegaram da Pollulo. Elas chegaram já no final do mês de setembro e vamos passar à apresentação hoje. Aquilo que vem aqui é apenas uma das demonstrações, um dos produtos é para Raspberry Pi e vamos demonstrar com esta pequena plataforma que eu utilizo para normalmente desenvolver algumas coisas à volta do Raspberry. O primeiro produto que nós vamos apresentar hoje é um pequeno módulo que tanto pode ser utilizado para Raspberry, como para Arduino, como para qualquer outro microcontrolador. É um pequeno controlador de motores, consegue controlar apenas um motor, é o DRV8838, é baseado num chip da Texas, e permite apenas, ele não é dual motor, permite apenas o controle de um motor com escovas. É um produto muito interessante porque a tensão de alimentação do motor pode descer até aos 0 volts e não é habitual num produto deste tipo nós termos uma tensão tão baixa de funcionamento. Normalmente abaixo dos 5 volts já é problemático tentar encontrar um produto que permita controlar tensões tão baixas para motores. Se quisermos alimentar motores a 3 volts normalmente é sempre uma complicação e este vem resolver isso para além do custo, que é um custo bastante baixo para a qualidade do circuito. Nesta pequena plaquinha de 10 pins, ela tem praticamente o formato de um circuito DIL de 10 patas. Temos o DRV8838, ela permite ter correntes até 1.7 amperes. Eu consigo controlar um motor com tensões até 11 volts, não consigo controlar um motor de 12. É pena, porque mais um voltzinho ia fazer toda a diferença, porque muitas vezes temos motores a 12 volts, mas ela só consegue funcionar com motores até 11 volts. A nível de corrente, conforme eu já tinha dito, ela permite ir até 1.7 amperes de corrente, com um limite máximo de 1.8. São apenas 100 mA de tolerância. Ela, quando detecta que está a passar a corrente máxima de funcionamento, desliga-se automaticamente. Ela tem proteção contra temperatura, contra excesso de corrente e contra uma tensão também superior. É um driver bastante com alguma inteligência. Temos também, para além dos pinos, o controle deste driver é feito por fase. Um pin para direção, um pin para PWM. O PWM é ultrassónico, acima dos 20 kHz, nós podemos controlá-lo com frequências acima dos 20 kHz, deixamos de ouvir o barulho da onda no motor e permite assim um controle mais suave dos dispositivos. Cada vez mais os drivers têm tendências a ser ultrassónicos, acima dos 20 kHz, e assim permite-nos que deixemos de ouvir aquele zumbido que muitas vezes os motores fazem ao arranque. Ele tem ainda 2 pins, tem um pin de sleep em que nós podemos colocar este driver num estado de baixo consumo de energia, e tem um outro pin que, como ele também tem proteção contra a inversão da tensão de alimentação, ele permite irmos buscar a um dos pins o pós-proteção. Se eu quiser alimentar, por exemplo, um microcontrolador após essa proteção, eu posso fazê-lo diretamente num dos pinos deste driver da Pollulo DRV8838. Ele acompanha com os headers e é muito simples, super simples de utilizar, não há aqui grande dificuldade, basta seguir o que está na página da Pollulo e assim conseguirmos controlar facilmente este driver. Está tudo explicado aqui na página da Pollulo e nós iremos também colocar a informação no site da PT Robotics. Como veem, super simples de controlar. Outro produto muito interessante e que, neste caso, para Arduino, vamos deixar o Raspberry Pi para o fim, até para depois mostrar-vos, para fazer a demonstração, é um shield dual motor baseado no controlador da Allegro, o A4990.
Ele permite controlar dois motores com tensões mais elevadas, até 32 volts, mas a corrente é significativamente mais baixa. Ele só permite ir até 650 mA, 0,65 amperes. A vantagem deste controlador é a tensão que vai até 32 volts. Eu posso alimentar um motor até 32 motores até 32 volts ou até mesmo um stepper bipolar por ele ter dois canais eu consigo fazer isso. Perguntam-se porque é que eu digo que isto é um shield quando ele tem este pequeno retângulo. Ele pode ser utilizado diretamente em cima do Arduino desta forma. Os pinos estão identificados assim e ele consegue, nós podemos colocá-lo encaixando diretamente em cima do Arduino, depois temos de soldar todos os componentes, ou não, depende, mas o header pelo menos temos de soldar. Ele não é stackable, o que quer dizer que eu não posso empilhar shields em cima dele, eu posso tentar manipular com pinos de stackable, mas vai perder pino e normalmente o que se coloca é este driver no topo de uma pilha de shields, caso eu tenha. Ele, conforme eu disse, ele é baseado no A4990 da Allegro. Ele é um driver que permite ir de 6 volts até 32, eu aqui já não posso descer abaixo dos 6 volts como seria de esperar. Nós suportamos correntes de 0,65 amperes nominais e até um máximo de 0,9 amperes. Apesar da configuração feita pela Pololo na placa de ser teoricamente de 1 ampere, na prática ele só vai até 0,9 amperes. Ele tem duas resistências para sentir a corrente e a configuração vai até esse limite. No caso de um stepper, pode também ser também útil e interessante a utilização deste mesmo driver. Este driver tem ainda a hipótese, temos aqui dois pinos de diagnóstico, um deles ligados diretamente a uma linha digital do pinout do Arduino e permite-nos perceber o estado em que ele está. Ele também suporta frequências ultrassónicas não tão altas como os DRVs, porque os DRVs conseguem ir até 250 kHz, este anda na casa dos 20 kHz, mas mesmo assim já fora do espectro do ouvido humano. Ele tem os dois pinos de diagnóstico, pinos esses, era onde eu ia, pinos esses que nos permitem perceber qual é o estado em que ele está. Por exemplo, se houver um excesso de temperatura, um excesso de corrente, ele ativa uma flag nesse pino e nós conseguimos perceber diretamente. Os pinos estão aqui na lateral, um dos pinos está ligado diretamente ao shield, o outro está apenas disponível de forma paralela, que nós depois podemos fazer a ligação. Se quisermos aproveitar essa linha digital para o outro shield, podemos modificar o circuito, cortando ali um pequeno trecho e assim não termos diretamente estas duas flags ligadas ao Arduino através do header. O header é breakable, tem que ser partido para nós colocarmos diretamente em cima do shield e assim ligado ao Arduino. A lógica, à semelhança do anterior, permite ir até 3.3 volts, 2.5, portanto conseguimos também trabalhar com um Raspberry caso haja necessidade e assim com lógica de 3 volts. No entanto, este foi feito para ser colocado em cima do Arduino sobre a forma de shield. No site da própria Pololo aparece aqui uma imagem, conseguem ver, da montagem do shield. Normalmente os terminais de bloco tapam as descrições e nem sempre conseguimos. Este, felizmente, conseguimos ver as descrições, mas no que vão ver a seguir não conseguimos ver as descrições e então convém ter aqui algum cuidado. Eu digo sempre o mesmo, convém ter aqui algum cuidado porque basta um fio no sítio errado e vai a plataforma, vai tudo o que temos por baixo e perdemos muitas vezes o nosso projeto por termos ligado um fio no local que não devíamos. Ele permite ainda alimentar o que está por baixo. Eu tenho a hipótese, por isso vem este jumper, permite, a partir da tensão dos motores, alimentar a lógica também. Basta seguir as instruções que está na descrição do produto e podemos assim alimentar também um microcontrolador semelhante ao que tínhamos anteriormente. Nunca é uma boa prática, reafirmo,
utilizar por causa dos motores e das forças contra-eletromotrizes, que muitas vezes os motores induzem nos circuitos de alimentação e acabamos por ter algum ruído e tem que ser muito bem filtrado. Podemos ter resets aleatórios no Arduino ou no Raspberry e assim evitamos isso com duas tensões independentes. Normalmente é uma boa prática, até mesmo porque quando os motores começam a ficar com pouca energia, a eletrónica pode se tornar errática e, no caso de ser um robô ou ser um dispositivo que tenha motores, nós perdemos um pouco o controle do nosso projeto. Outro shield, e já é baseado noutro, este era da Allegro e já é baseado noutro chip, é o shield com o DRV 8835. Este shield é também para o formato Arduino, encaixa da mesma forma que, nem tudo semelhante ao da Allegro que acabámos de ver, e a nível de características, este permite-nos alimentar motores até 1 volt. Este está limitado devido ao circuito de proteção contra a inversão de tensão na alimentação, mas permite-nos ir até 1 volt de tensão de alimentação dos motores. Permite-nos controlar 2 motores, ele também é dual motor. A tensão máxima, aqui temos outra vez o mesmo problema, vai até 11 volts. Nós não conseguimos ter mais de 11 volts, mas a corrente vai de 1.2 até um limite temporário de 1.5. 1.2 nominal, 1.5 em casos de arranque ou picos de corrente. O controle pode ser feito por fase ou diretamente atacando cada um dos drivers. Nós podemos depois remapear. Ele por defeito vem configurado para ser utilizado com fase, um pin para direção, um pin para o PWM. As frequências de PWM deste chip conseguem ir até aos 255 kHz, o que é considerável para um driver de motor com esta dimensão e com estas características. Podemos alimentar os 2 motores em paralelo e assim ter 2.4 amperes de corrente e 3 amperes de pico máximo. Portanto, circuito de proteção de bateria, PWM até 255 kHz e podemos fazer aqui pin mapping, escolhendo diretamente os pins que ligam ao Arduino. Este com o DRV 8835 da Texas. Existe também um modelo para o Raspberry. Este mesmo circuito, mas agora para o Raspberry. Eu tenho o mesmo, no caso do Raspberry não se chama shield, mas também pode ser um shield. Eu tenho o mesmo circuito, mas desta vez para o barramento do Raspberry. E é este circuito que eu vou demonstrar aqui neste pequeno projeto, controlando 2 motores, super simples. Eu segui exatamente aquilo que estava na página da Paululo, facilita em tudo, instalei as bibliotecas e executei. Ele tem as mesmas características em tudo do estilo anterior, penso que não vale a pena enumerar, tem todo o mesmo circuito, é equivalente. A diferença é que foi feito para ser encaixado no Raspberry. Na página da Paululo, ele mostra a imagem. Notem que ele dispensa o conjunto de 6 pinos mais a norte. Ele vai ser encaixado nesta zona e dispensa aqui estes 6 pinos mais a norte. Ele foi feito diretamente para o modelo B+. Honestamente não o testei com o modelo B anterior. Hoje em dia nós praticamente trabalhamos com o B+. Os pins também permite aqui fazer algum mapping e nós escolhermos diretamente como é que queremos controlar. Ele, por defeito, vem feito para ser utilizado diretamente com os pinos, porque a livraria está feita para ele ser utilizado desta forma. Se nós depois manipularmos, temos também de manipular depois as livrarias. A livraria é baseada em Wiring, que são algumas bibliotecas que existem para serem utilizadas em Python no Raspberry, e eu fiz todo o processo de instalação conforme está explicado aqui na página
do GitHub da livraria. A livraria está aqui assinalada e eu fiz todo o processo de instalação, portanto segui tudo isto, instalei as bibliotecas wiring e depois coloquei diretamente o programa. O programa depois tem um programa de exemplo, programa esse que eu vou mostrar aqui. Vou afastar isto aqui para este lado e vou mostrar esta plataforma que é a minha base de ensaio para trabalhar com o Raspberry. Aquilo que eu tenho aqui é apenas eu fiz uma cama, por assim dizer, onde eu tenho uma breadboard, tenho um Raspberry e tenho a possibilidade de ligar aqui, ou de colocar aqui alguns dispositivos, porque é uma placa furada. Eu tenho um monitor, diretamente é o TFT da Adafruit, e tenho tudo ligado, tudo controlado diretamente neste suporte. Aquilo que eu tenho aqui o Technical Cobbler, que utilizo muitas vezes para fazer a ligação ao Raspberry. Neste momento está desligado porque eu precisei de ligar o Shield. Não alimentei diretamente o Raspberry pelas baterias, até porque só tinha 4.8 volts e era uma alimentação muito precária para o Raspberry. E no final vou-vos mostrar do início até ao fim o arranque e o funcionamento disto. Aqui ficam apenas com a demonstração. O programa ele fica colocado diretamente na pasta onde vêm as bibliotecas. Só para verem o programa, eu abri aqui o programa pelo idle. No entanto, eu depois não posso fazer run porque o idle aqui não tem as permissões de administrador e não corre. Então, basta-me puxar aqui a consola. Já perceberam que fiz todo este processo de navegação e vou-vos mostrar um exemplo simples. Portanto, eu tenho que fazer sudo Python e depois o nome do programa para correr. Depois há a hipótese de pôr isto a correr diretamente no arranque. A vantagem de utilizar um Raspberry, acho que nunca é demais voltar a referir isto, prende-se com o facto de nós precisarmos de um sistema operativo. É muito mais fácil utilizar um Raspberry quando precisamos de um sistema operativo e da parte de rede, até mesmo de servidor, de ter uma placa que seja ela um servidor web. O Raspberry facilita muito isso. Tem requisitos diferentes, é uma placa mais complexa, mas facilita o desenvolvimento relativamente a um Arduino, porque construir toda esta parte de computador em cima de um Arduino é mais difícil. No entanto, para projetos mais simples, que envolvem um controle mais low level, mais ao nível dos componentes, o Arduino é para mim e continua a ser a melhor plataforma. Quando já precisamos da parte do sistema operativo e de aplicações e controlar dispositivos no mundo real, fazendo algum physical computing, o Raspberry é uma boa ponte, porque tem um custo relativamente baixo quando comparado com o desenvolvimento de uma mesma plataforma à base do Arduino, até porque colocar um sistema operativo no Arduino está praticamente fora de questão. Ficam aqui com a demonstração. O programa, aquilo que faz é o arranque do motor, portanto ele faz um for, vai crescendo e depois diminui, inverte a velocidade e faz o mesmo. De seguida, faz para o outro motor. E passamos a ter, assim, a possibilidade, por exemplo, de construir um robô ou de construir qualquer outro dispositivo que utilize um Raspberry como placa principal. Ficam aqui com esta demonstração. Obrigado por terem assistido a mais um episódio da PT Robotics TV e vemo-nos para a semana com mais novidades e obviamente com novos produtos. Obrigado por terem assistido. Até à próxima semana.